Oi, gente, o programa Chat News de hoje a gente tem uma convidada especial, a Janaína Martins, ela que é bacharel em Direito, proprietária da academia Planeta Corpo em Vespasiano e é personal trainer e vai falar com a gente sobre exercício físico, a importância da atividade física. Janaína, muito obrigada pela sua participação, é um prazer te ter aqui. E o assunto que nós vamos falar hoje, abordar, é um assunto de grande interesse de todo mundo. Todo mundo tem uma certa dúvida sobre os benefícios do exercício físico, os malefícios. Então, hoje nós vamos esclarecer essas coisas aqui. Thalita, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E realmente, atividade física, assim, eu trabalho há muitos anos com atividade física. Eu acho que atividade física é tudo. A saúde, em primeiro lugar, é o bem mais precioso que nós temos e eu acredito que a melhor maneira da gente adquirir ou manter a nossa saúde é com exercícios físicos ou praticando alguma atividade física. Hoje eu queria começar com um tema bem polêmico, que é a realidade que a gente vê, que a gente está enfrentando hoje, que é o sedentarismo. Sim. O sedentarismo gera outros tipos de doença. O que o sedentarismo pode gerar nas pessoas no mundo de hoje que nós estamos vivendo? Então, Thalita, o que acontece? A pessoa sedentária, ela sofre vários tipos de problemas diretamente ligados à saúde dela. Porque o nosso corpo é uma máquina, o nosso corpo ele é feito para movimentar. E quando a gente não movimenta, é como uma máquina e essa máquina ela começa a travar, ela começa a enferrujar, ela começa a dar problemas. Então a mesma coisa acontece com o nosso corpo. A gente precisa sempre estar em movimento para que tudo funcione em perfeito estado, em bom andamento. Então a atividade física, o que ela faz? Ela gera esse bem-estar, esse benefício para a nossa saúde, porque faz com que o todo, os nossos órgãos, o nosso sistema circulatório, tudo funcione em perfeita harmonia. Então, quando a pessoa é sedentária, ela começa a sentir dor nas costas, porque não trabalha exercícios que fortalecem as costas. Ela começa a sentir um cansaço ao subir a escada, ela sente falta de ar quando ela começa a andar um pouco mais rápido, e o intestino fica preso, o sono não é a mesma coisa, o apetite fica desregrado, ou para mais ou para menos, e uma série de outros problemas um pouco piores, que são realmente assim, algumas doenças que começam a surgir pelo sedentarismo. Então, a maneira de prevenir doenças, de evitar dores, de evitar vários problemas, inclusive psicossomáticos, psicológicos, é através da atividade física. Então, aquela pessoa que faz algum tipo de atividade física, ela está prevenindo uma série de problemas momentâneos e futuros, porque às vezes o sedentarismo ele não vai gerar um malefício imediato. Isso é com o tempo. Então, quanto antes a pessoa começar a se exercitar, melhor, né? De preferência na infância. Porque nós, acredito que você também, éramos crianças de brincar na rua, de correr, né? De brincar de queimada, de futebol, de vôlei, enfim, pular corda. As crianças hoje não fazem tanto isso mais. Ou se fazem, né? Hoje em dia a geração celular, videogame, e não começam a praticar exercícios na infância. E na infância a gente não fala que a criança pratica exercício, ela brinca. As crianças hoje não brincam. E aí, desde a infância, ele já começa com hábitos sedentários e vai se tornar um adulto sedentário. Então, hoje em dia, essa conscientização dos pais é muito importante para educar os filhos a crescer já com a prática de alguma atividade física ou pelo menos brincar, correr, ser criança, né? Isso é muito importante. E a nova geração que é a preocupante, porque não tem mais esses hábitos. Então a gente precisa de ficar ali batendo nessa tecla que o sedentarismo não é nem um pouco interessante. O sedentarismo pode ser uma das causas para a pessoa entrar em depressão? Com certeza. A depressão é o mal do século mesmo, né? A depressão é uma doença silenciosa, mas muito preocupante. É uma doença que ela é um problema mental e psíquico. Então, assim, tem vários fatores que fazem uma pessoa chegar à depressão. Ela começa a desenvolver alguns sintomas bem silenciosos, como tristeza, falta de vontade de fazer as coisas. Ela não tem mais aquele colorido do dia a dia, ela começa a ver as coisas cinza.
E isso, aos pouquinhos, vai aumentando, até chegar ao ponto que a pessoa quer cometer suicídio, e muitas vezes a gente vê que pessoas chegam a esse ponto. E uma das causas da depressão e do momento é o sedentarismo. Porque quando você pratica atividade física, você estimula seu corpo e, naturalmente, você estimula uma autoestima. Porque a pessoa deprimida, ela fica triste, ela fica sem vontade de fazer nada. Então, quando você está praticando exercício, você libera alguns hormônios que te dão uma sensação de bem-estar, tipo a endorfina, a dopamina. A dopamina, ela tranquiliza, e a endorfina te deixa mais eufórico. E a serotonina é um hormônio que é liberado principalmente nas atividades físicas ao ar livre. Então, quando a pessoa pratica exercício, esses hormônios são liberados, e o que ajuda muito a pessoa a se sentir melhor, a ter ânimo, a ter vontade de fazer as coisas, a querer se cuidar. Automaticamente, quando você pratica exercícios, você tem um resultado físico, estético, e às vezes alguma coisa que está incomodando a pessoa, ela continua a fazer exercício e aquilo vai melhorar, ela melhora a autoestima. E o sono melhora, porque ela vai cansar, ela vai fadigar, então ela vai dormir melhor, ela vai comer melhor, ela começa a se preocupar com a alimentação, ela começa a se preocupar com uma série de coisas que a depressão te tira. A depressão, ela te deixa num estado de tristeza, de não quero nada. E o exercício, ela vai estimular a pessoa a ter um ânimo de vida novamente. Então, assim, muitos médicos, ao se deparar com pacientes com depressão, a primeira coisa que eles falam, recomendo exercício físico. Então, assim, o remédio, ele vai ajudar, ele vai ser, assim, um condutor para um hormônio ali ajudar a desenvolver. Mas o exercício é o principal fator para o bem-estar e a melhora dos quadros de depressão. Então, os médicos de cara vão falar assim, atividade física. E aí continua o tratamento, porque aí também envolve terapia e outros tipos de tratamento. Mas se a pessoa praticar atividade física, ela já está metade do caminho, já no caminho certo para um tratamento, com certeza. E você, vendo a nossa realidade de hoje, né, que é o mundo bem conectado, qual que é a maior dificuldade das pessoas de praticar um exercício físico hoje? O problema é que fazer exercício não é uma coisa assim que as pessoas gostam. Porque você vai sentir dor, você vai suar, você vai descabelar. Então, as pessoas gostam do conforto, da comodidade, quer tudo na mão, quer tudo fácil, quer ficar com o corpo bacana, mas não quer fazer nada, quer os caminhos mais fáceis. As pessoas querem ir para um método mais curto, mas que não é eficaz. Então, a atividade física, ela realmente não é 100% prazerosa, a não ser para as pessoas que já praticam há um tempo e realmente sentem prazer em fazer atividade física. E a atividade física também, ela gera um vício, que é um vício muito bom. Tem pessoas que são viciadas em esporte. Aí, quando a gente fala atividade física, porque pode incluir tanta coisa, né? Pode ser academia, pode ser futebol, pode ser corrida. Hoje em dia o pessoal tá muito aí na onda da bike e da corrida de rua. Então, as pessoas começam a pegar gosto com o tempo. Tem que vencer ali 3 meses para começar a sentir prazer na atividade física. Mas, para começar, é pesado. Não é legal, o corpo dói todo. E é essa fase que a pessoa tem que romper. Porque depois que passa as dores, depois que passa aquele peso todo, aí a pessoa começa a sentir gosto. É mais prazeroso. Mas tem que ter força de vontade. A gente precisa de colocar primeiro na cabeça os benefícios da atividade física, o tanto que vai ser bom para mim, eu vou me sentir melhor, é um benefício que se não for agora é futuro. Então, assim, primeiro tem que colocar na cabeça, eu tenho que fazer, eu preciso fazer e vou fazer. E aí, ela começa. Se esperar aquela vontade, você acordar e falar assim, oba, vou fazer exercício hoje, isso não acontece, não vai acontecer. Então, a gente precisa de ter força de vontade, como muitas outras coisas na vida que a gente faz porque precisa ser feito. A atividade física é uma delas, a gente faz porque precisa ser feito. Tanto que a maturidade vem com o tempo. Mas tem pessoas que têm esse estalo aí, bem mais jovem, e aí a gente já fica assim, não, essa pessoa aí tá esperta, tá antenada, e quando ela chegar numa terceira idade, ela vai estar super bem.
E muitas outras pessoas que não fizeram ao longo da vida, a gente vê que lá na frente elas sentem o peso de ter sido sedentário a maior parte da vida. Mas é fácil? Não é. É gostoso? Para muitos não é. Mas tem que ser feito. Então, tudo começa pela cabeça, pela mente. A gente tem que pôr ali na cabeça que aquilo ali vai ser bom e vai ser bom. E com certeza vai trazer benefícios. Vai doer, vai, mas isso aí vai passar. Então, o segredo é vencer os 3 primeiros meses. Depois que venceu, já fica mais fácil continuar fazendo atividade física. Sim, com certeza. Para alguns pode ser mais rápido, para outros pode até demorar mais. Mas uma hora, seu corpo acostuma. O corpo da gente é muito inteligente. Nosso organismo, ele é todo inteligente e ele se acostuma. Tudo é costume. A gente se acostuma com tudo. Então, a gente se acostuma muito rápido com as coisas boas e, às vezes, a gente demora mais para acostumar com as coisas que, para nós, parecem ruim. Mas tudo é adaptação. Então, se a gente costuma fazer ali, criar uma rotina, rapidinho o seu corpo vai sentir falta. Então, vai chegar um domingo, por exemplo, que é um dia que você fala assim, não, hoje não é dia de praticar nenhum esporte. Você vai querer fazer. A academia está fechada, você vai para a rua, vai fazer caminhada, vai correr. Então, o corpo começa a pedir, começa a sentir falta. É aí que é a hora que você fala assim, não, agora eu estou sentindo os benefícios, meu corpo está pedindo. E aí você vai ver que você já está gostando de fazer atividade. Muito legal. Então, nós estamos aqui com a Janaína Martins, encerramos esse primeiro bloco e voltamos no segundo bloco com mais informações. Não deixe de nos seguir no nosso canal do YouTube, se inscreva lá. Também estamos no Instagram, no Facebook e no nosso site tvvisão.com.br. Voltamos agora no segundo bloco com a personal trainer Janaína Martins e agora nós vamos falar sobre biotipo. Janaína, hoje em dia tem um padrão criado aí pela mídia de que o corpo ideal é o corpo magro, extremamente magro, e as pessoas acabam indo nessa vibe, né, e acaba se sentindo menor e querendo ocupar esse padrão. Às vezes ela tem um corpinho mais cheio, às vezes é saudável, não está com o peso acima do ideal, ou talvez o peso já é até o ideal, mas ela quer porque quer ser extremamente magra. Todo mundo consegue ter um corpo magro? Pois é, Thalita, o que acontece? A mídia impõe, né, um padrão de beleza para todos, mas nós temos a nossa individualidade. Então, cada pessoa ela tem um perfil genético, que nós chamamos de biotipo. Então, é esse biotipo que vai determinar como que a pessoa é, como que a pessoa vai ficar, dependendo do que ela buscar. Então, por exemplo, temos 3 tipos de biotipo, que é a pessoa ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Então, o que seria? A pessoa que é ectomorfo é aquela pessoa magra. Ela tem um biotipo magro, geralmente ela tem, assim, os ossos mais longos. Ela é aquela pessoa que, assim, o metabolismo é acelerado, é aquele que a gente fala assim, é magro de ruim, pode comer, que não engorda. Então, essa pessoa é privilegiada nesse ponto, que ela pode comer e ela não vai engordar. Mas, por outro lado, ela tem uma dificuldade em ganhar massa muscular. Então, ela precisa de treinar hipertrofia muito, no caso até de mulher, que quer uma definição, precisa de treinar pesado e comer para esse tipo de objetivo. Então, a pessoa, quando ela é ectomorfo, que ela é o biotipo magrinho, ela sempre vai ser magrinha. Então, dificilmente ela vai conseguir aquele bundão, pernão, corpão, o homem também, bração, é mais difícil. Então, ela tem que respeitar ali o biotipo dela e ver que ela não vai se enquadrar em outros padrões. Da mesma forma, o mesomorfo. O mesomorfo ele já está no meio. Já é um perfil em que o cara ou a mulher consegue ser mais atleta, tipo assim, um corpo mais bacana, que não vai estar nem pro magro, nem pro gordo. Então, geralmente tem assim, a circunferência abdominal é mais estreitinha, menor, menos gordura, o ombro é mais largo, então aquele corpo mais proporcional. Então, ali ele vai se dar bem em vários aspectos e vários esportes.
consegue definir bem o corpo, se quer ficar maior ou menor, enfim, é mais tranquilo. E tem o endomorfo, que é a pessoa que tem a tendência a ser mais gordinha. É aquela pessoa que come pouco e ainda assim o metabolismo é lento, demora a metabolizar e aí ela tem tendência a engordar, vai ter dificuldade para perder peso e não vai conseguir ser magrinha, porque o biotipo dela geralmente já é o ombro mais estreito e a circunferência abdominal mais larga. Então assim, já tem um estereótipo totalmente diferente. Então o que acontece? A gente não pode classificar isso aí num geral, porque o que tem tendência a ser gordinho, ele sempre, até o treinamento, o tipo de esporte para ele tem que ser diferente, tem que ser para gastar mais, para perda de peso, queima de caloria. E ele sempre vai ter essa dificuldade de ficar magrinho. E o magrinho sempre vai ter dificuldade em ficar grande. Então a gente tem que respeitar essas particularidades. As mulheres, por exemplo, olhem a Gisele Bündchen, eu quero ficar igual ela. Se você não tiver esse biotipo, você não vai ficar. A gente consegue modificar muita coisa no corpo da gente com exercício e com alimentação. Então, muito importante falar que a alimentação também, ela está ligada a tudo isso que eu falei, inclusive a depressão. Muitos alimentos também vão ajudar a pessoa a melhorar, a tirar um pouco a tristeza, porque liberam alguns hormônios também. E os biotipos também, todos, independente do objetivo da pessoa, a alimentação adequada e exercício adequado, ela consegue alguns resultados bem interessantes. Mas o padrão de beleza, ele é individual. Então, se tem uma pessoa que ela tem ali um biotipo para ter uma mulher, por exemplo, um bumbum assim mais empinadinho, ela vai ter. Se a outra não tem esse biotipo, ela tem que fazer um pouco mais de esforço para ela ter. Ah, eu quero ficar bem sequinha, não tenho biotipo para isso? Não vai ficar sequinha, porque já tem os ossos mais largos. Então, eu acho que é interessante a gente se aceitar, olhar para nós e vermos assim, ah, eu tenho isso de bacana, eu vou realçar isso. Ah, tem coisa que eu não gosto, me incomoda, isso eu vou tentar esconder. Então, a gente tem que trabalhar com o que nós temos e todo mundo tem particularidades e tem belezas e tem, assim, aquele diferencial. O importante é a gente se aceitar, não ficar neurado com isso, ter prática de atividade física por causa de saúde, a consequência vai ser o corpo, sim. Você pode focar ali na barriguinha, que é o que todo mundo, né, sempre quer uma barriguinha mais sequinha e tal. Mas não ficar neurado, porque não é esse o foco para pessoas normais, que não trabalham com imagem, que não trabalham competindo. É tudo dentro de um padrão de equilíbrio para o seu dia a dia. É fazer atividade física que se enquadra ao seu dia a dia, aos seus horários. É alimentar também de acordo com os seus horários, o que o seu corpo necessita. A dieta que você faz não é interessante para mim, a minha não é interessante para você. A gente tem que procurar um profissional para ele orientar cada um de forma diferente. Então, assim, não existe um geral, não existe uma imposição. Cada um é cada um. Então, cada pessoa tem que procurar o que é melhor para ela e o que vai se enquadrar melhor no biotipo dela. Oi, Jana, você como proprietária de uma academia, geralmente as pessoas entram numa academia já buscando alguma coisa que ela quer. Ah, eu tô entrando porque eu quero um quadril mais fininho. Então seria muito interessante se todos os profissionais de academia soubessem essas informações, né? Para passar para a pessoa, ó, você não tem como ficar desse jeito. Você não é seu, né, o seu biotipo não tem como você trabalhar essa área, mas você pode, igual você falou, deixar você diminuir um pouco, igual você falou, que está te incomodando e aumentar o que você tem condição de fazer. Porque às vezes as pessoas entram na academia e vai procurando esse resultado, um resultado que ela nunca vai ter. Sim. Acontece muito com os homens, né? Homens também têm biotipos diferentes e às vezes o homem quer ficar bem malhadão e não vai ficar. Porque ele é como um nome do primeiro, ectomorfo. Muito Isso. interessante esses estudos. Mas o que você falou das academias, o que é importante? A pessoa que vai optar por fazer exercício na academia é procurar uma academia, primeira coisa, em que você se sinta bem, isso é muito importante, você treinar num lugar que você se sente bem, e você sentir confiança nos profissionais que ali estão. Então, na minha academia, por exemplo, se os alunos chegam e comentam, olha, eu queria ficar assim, assado. O instrutor da minha academia é um cara que tem todo conhecimento na área.
ele vai explicar para o aluno, igual você comentou de quadril. O quadril é uma das coisas que a gente não consegue mexer muito, porque a característica óssea é a principal. Então, se a mulher tem um acúmulo de gordura no quadril, aonde tem gordura, a gente consegue diminuir. Mas vai chegar num ponto que se o quadril dela é largo, a estrutura óssea é larga, aquilo ali não vai diminuir. Então, o aluno ele também tem que chegar para o professor dele, personal, instrutor, o que for, e falar: eu tenho condições de ficar assim, assim, assado. Se ela não consegue ver, o profissional vai chegar para ela e vai falar: olha, realmente, até certo ponto a gente consegue. Passou disso, não tem como mais, já é do seu biotipo. Então, acho que os alunos também, no caso, a pessoa tem que chegar e conversar bastante. Na avaliação física é um momento importante para a pessoa também expor o objetivo dela, e aí o avaliador vai explicar, vai falar o que ela vai conseguir, o que ela não vai conseguir. Mas é importante a gente orientar as pessoas a conversarem sobre isso, a pedirem orientação sobre isso, porque senão ela mesma vai ficar buscando, né, um objetivo que ela nunca vai alcançar. E a gente nem todo mundo tem acesso à academia, nem todo mundo tem condições de fazer academia. Qual que é o exercício físico mais indicado para quem não tem condição de pagar uma academia? Quero fazer em casa. Qual que é o exercício mais indicado? Olha, o mais indicado seria exercício na rua, que não tem contraindicação, é uma caminhada. Algumas pessoas têm restrições, mas os que não têm, caminhada a passos largos, caminhada rápida, caminhada sem ficar batendo papo, por um tempo determinado, é o melhor exercício que tem. Agora, tem gente que corre, tem pessoas que pedalam. Agora, exercício físico em casa, tipo um circuito, o ideal é que ela tenha um acompanhamento, que ela tenha uma orientação, porque tem muito exercício que às vezes a pessoa não pode fazer, nem sabe que não pode fazer. Ou então ela até pode, mas ela executa de uma maneira errada. Hoje em dia na internet tem vários canais que são sérios, que mostram exercícios, como fazer, como executar, e a pessoa pode acompanhar. Mas também tem que saber procurar, porque tem alguns que também não ensinam. A pessoa só vê o movimento e vai repetir, e às vezes ela não pode fazer aquele movimento. Então o ideal é que a pessoa vá ao médico, procura saber se ela está apta para qualquer atividade física, e aí, a partir disso, ela procura fazer alguma coisa por conta própria. Agora, se tiver como ir para uma academia, é melhor. Hoje em dia, assim, nem é caro mais a mensalidade, as pessoas conseguem dar uma apertadinha aqui, tirar um excesso ali que iria gastar no final de semana, uma pizza, uns sanduíches que ia comer durante a semana, corta isso aí e joga na mensalidade da academia, que vai valer muito mais a pena. E, Janaína, para finalizar o nosso bloco, uma pergunta que todo mundo quer a resposta. Qual é o exercício ideal para diminuir a gordura na região abdominal, que é a famosa barriguinha? Você quis perguntar, qual o exercício que acaba com a barriga? Isso. Porque essa pergunta é muito corriqueira, rotineira, a gente sempre ouve essa pergunta. Então, o que acontece? Não existe um exercício específico para acabar com a gordura abdominal. Ou seja, a abdominal não acaba com a barriga. O que vai acabar com a gordura abdominal é uma série de exercícios aeróbicos. Porque o que acontece? Os exercícios aeróbicos, eles são para queima de gordura. É um gasto energético que o nosso corpo tem e com isso ele queima gordura. Claro que associado à alimentação, porque se você queima X calorias e você consome o dobro, você não vai ter perda de peso. Mas se você está com a alimentação adequada e você faz exercício aeróbico para queimar, o nosso corpo é muito assim, é ele que vai definir aonde que ele vai puxar aquela gordura que ele vai queimar. Então não tem como a gente falar assim, eu vou fazer um exercício localizado para queimar a gordura localizada, não tem jeito. O que define é o organismo um todo. Então pode ser que numa pessoa, primeiro vai queimar a gordura da barriga, pode ser que para outra pessoa não, vai queimar uma gordura do braço, da perna. Então não é a gente que escolhe, é o nosso organismo que escolhe. Então a atividade aeróbica, ela que vai fazer um gasto energético para a gente perder peso, mas não conseguimos perder peso de forma localizada. O exercício localizado, ele vai agir no músculo daquela região que você está trabalhando. Mas para acabar com a barriga, é uma atividade aeróbica no todo, que vai queimar a gordura da barriga e de outros lugares também. Muito interessante. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Foi excelente os assuntos abordados e a clareza que você trouxe
a clareza que você trouxe para esses assuntos. Muito obrigada pela sua Imagina, presença, Thalita, Janaína. foi um prazer prazer te ter aqui. Obrigada, eu que agradeço. Encerramos agora o nosso programa de hoje, Chat News, a verdade em primeiro lugar. E você, já está fazendo o seu exercício? Não perca essa matéria por nada. Estamos no Instagram, Facebook e no nosso site tvvisão.com.br.